Se você gosta de uma boa história de terror contada em torno da fogueira, tá no lugar certo. Tome seu lugar, se inscreva e vamos para a história. Dizem que as igrejas costumam ser ambientes terrivelmente assombrados, até mais do que os cemitérios. Isso porque esse é um ambiente onde almas perdidas buscam por redenção divina. Entretanto, alguns desses lugares podem ser particularmente perturbadores, a partir do que tem acontecido neles, como é próprio de todo lugar onde ocorra uma tragédia. O segredo da igreja de São Bartolomeu. A igreja de São Bartolomeu ficava na periferia de uma pequena cidade no interior. Abandonada há décadas, suas portas rangiam ao vento e suas janelas quebradas davam à estrutura um olhar espectral. Durante o dia, era apenas uma ruína triste e silenciosa, mas à noite, uma aura de terror a envolvia. Diziam que a igreja havia sido abandonada após uma série de eventos inexplicáveis e sinistros. A lenda contava que um antigo padre havia se envolvido em pecados ao contrair um amante. Padre Elias, como se chamava o reverendo, havia se envolvido em uma ardente paixão com a senhora do lugar e viveu com ela em pecado até que uma doença fatal a levou, encerrando a história de amor clandestino. Entretanto, na ânsia de salvá-la a qualquer custo, o padre se envolveu em rituais proibidos, tentando assim salvar a sua amada da doença mortal. E como sabemos, não funcionou. Quando ela morreu, ele enlouqueceu e a congregação começou a desaparecer misteriosamente. Por esse caminho, a igreja foi fechada e, com o tempo, esquecida. Os moradores da cidade acreditavam que a igreja era assombrada pelo espírito do Padre Elias e pelas almas daqueles que haviam desaparecido, sem nenhuma explicação. E havia motivo para que pensassem assim. À noite, luzes fantasmagóricas eram vistas dançando pelas janelas quebradas, e sons estranhos e perturbadores ecoavam de suas paredes, como se estivesse acontecendo um tipo de missa de sombras. Podia-se ouvir cânticos de agonia e lamentação, que misturavam gritos lancinantes e preces interrompidas por soluços desoladores. Com o passar dos anos, Emily, uma jovem historiadora, chegou à cidade com um interesse peculiar por locais assombrados. Ao ouvir a lenda de São Bartolomeu, decidiu investigar. Sua curiosidade era impulsionada tanto pelo desejo de descobrir a verdade, quanto por uma atração inexplicável pela própria igreja, desde que a viu. Dizem que a curiosidade é uma péssima conselheira, mas Emily não era impressionável e nem tampouco estava disposta a perder a viagem. Ela se hospedou na única pousada da cidade e começou a fazer perguntas aos moradores locais. A maioria se recusava a falar sobre a igreja, e aqueles que falavam só tinham advertências para ela. Contudo, Emily seguia determinada. Equipou-se de uma lanterna, uma câmera e um caderno e decidiu explorar a igreja naquela mesma noite. E de fato, quando a noite chegou, Emily não demorou em tomar o caminho da igreja e em pouco tempo já estava no interior escuro daquele lugar, iluminado apenas por sua lanterna. O ar estava gelado e o silêncio era quase palpável. As sombras das velhas colunas e bancos criavam formas assustadoras, mas ela seguiu em frente, mesmo assim, documentando cada detalhe. Ela encontrou um altar coberto de poeira e velas derretidas, mas havia algo mais que a perturbava. Era como se estivesse sendo observada. De repente, houve um sussurro suave, indistinto, mas claramente vindo de algum lugar dentro da igreja. Seguiu por um corredor escuro que levava até uma porta que ela forçou em vão. Estava trancada. Sem conseguir abrir, ela decidiu que deveria voltar na noite seguinte com ferramentas adequadas para forçar aquela fechadura. O que quer que se escondesse ali de trás, ela descobriria. De fato, na noite seguinte, Emily retornou à igreja. Armada com um pé de cabra, forçou a porta até finalmente abri-la. E o que descobriu foi uma escada de madeira rangente que levava para baixo, para uma completa escuridão. Ela respirou fundo e, acendendo a lanterna, começou a descer cautelosamente.
O que quer que estivesse lá embaixo era frio e úmido, com odor pungente de mofo e decadência. Ainda que atiçada pela curiosidade, Emily tremia, e o facho da lanterna indicava isso. Ainda assim, ou exatamente por isso, o seu senso de atenção e foco estava ligado no máximo, de uma maneira que mesmo o detalhe mais sutil não passaria despercebido naquele lugar. Dessa maneira, um facho de luz revelou que as paredes estavam cobertas de símbolos estranhos e velhos livros empoeirados estavam espalhados por uma mesa no centro. Ela apressou-se em remexer entre eles e encontrou um diário com a palavra Elias gravado na capa. Enquanto folheava as páginas, descobriu a história perturbadora do padre. Ele havia realmente tentado salvar sua amante através de rituais sombrios. Mas não era só isso. Algo deu terrivelmente errado. Os desaparecimentos eram, na verdade, sacrifícios em seus rituais desesperados. Havia uma lista de nomes das vítimas, e esses nomes batiam com os dos desaparecidos. Também havia planos detalhados e com data de rituais de magia negra. Entretanto, mesmo com a comprovada sequência de sacrifícios e oferências para entidades malignas, sua amada nunca voltou à vida. Já os espíritos das vítimas passaram a assombrar aquela igreja. Enquanto lia, Emily sentiu uma presença crescente ao seu redor, e em pouco tempo, vozes começaram a sussurrar em seus ouvidos. Sombras pareciam se mover nas paredes. Foi quando de repente a porta do porão bateu e passos pesados ecoaram acima dela. Em pânico, Emily pegou o diário e correu escada acima, mas havia uma tenebrosa surpresa à sua espera. A porta agora estava trancada. A luz da lanterna começou a piscar, distraindo-a, no mesmo instante em que uma figura sombria começou a se materializar no topo da escada. Confundida entre sombras e a luz incerta da lanterna, ela viu a forma espectral de um homem trajando uma longa batina, seus olhos vazios irradiando desespero e loucura. Mesmo que houvessem covas escuras em lugar daqueles olhos, ele a encarava, imóvel, como se de alguma maneira já esperasse por aquela visita há muito tempo. Padre Elias se aproximou lentamente e Emily sentiu o ar ao seu redor gelar. Uma onda de adrenalina invadiu o coração da moça com tanta violência como se ameaçasse parar para que ela não precisasse viver o que estava por vir. No mesmo instante, todos os sons emudeceram em um silêncio pesado e completo. Mesmo as batidas do próprio coração obedeceram àquela sinfonia muda de terror e se fizeram sentir somente num martelar surdo nas têmporas de Emily. O terror a estrangulava com mãos invisíveis e com uma pressão cada vez maior a cada passo do fantasma do padre em sua direção, até um ponto em que ela não suportou mais sustentar aquela mirada fria de morte e baixou os olhos. Foi nesse momento que enxergou o diário do reverendo em suas próprias mãos. Despertada de repente por essa visão, ela começou a folhear o diário, mal podendo equilibrar nas mãos trêmulas. Seu olhar nervoso oscilava entre o fantasma e as páginas, onde ela esperava encontrar uma salvação. Uma névoa gelada já se apropriava dela quando, finalmente, encontrando o que buscava, ela começou a recitar uma oração que havia encontrado no diário. As palavras ecoaram, enchendo o ambiente, e no efeito imediato, o espírito de Elias hesitou. Mas então, as vozes dos espíritos sacrificados começaram a reverberar mais alto, comprimindo o porão com um coro de agonia. As sombras cresceram e Emily percebeu que estava cercada. Não era apenas o padre que a assombrava, mas todas as almas que ele havia condenado e que agora clamavam por justiça. Giravam em torno dela como uma macabra ciranda de sombras, fazendo com que um frio sinistro lhe comprimisse os movimentos de respiração. As páginas do diário passavam como se a brisa gelada folheasse-as com violência, atrapalhando a leitura da oração. E foi com grande esforço que ela pôde segurar a página e continuar recitando a reza, lutando contra o terror que a consumia. O chão de madeira velha tremia sob seus pés de tal maneira como se fosse uma extensão dos tremores do seu corpo. Uma náusea apoderou-se dela, turvando-lhe os sentidos, e foi nesse instante, quando ela estava prestes a desmaiar, que uma força invisível a empurrou e a porta do porão se abriu.
Ela não sentiu o impacto do tombo quando desabou inconsciente. Em uma espécie de transe, viu a si mesma correndo, subindo as escadas e saindo da igreja, com as sombras e as vozes ainda perseguindo. Jamais pôde entender o que aconteceu naquele átimo de instante entre a fuga e o desmaio. Talvez a fé a tenha empurrado para fora do porão. Afinal, ela estava lendo as orações que o padre havia escrito naquele diário. Fato é que, independente de qual força a tenha tirado dali, ela jamais pôde descobrir como aquilo aconteceu. Mas o que importava agora é que, quando finalmente cruzou o limiar da porta, as vozes cessaram e a igreja ficou em silêncio mais uma vez. Emily olhou para trás e viu as luzes fantasmagóricas desaparecendo ao longe. Ela sabia que havia escapado por pouco, mas o diário ainda estava com ela, prometendo mais segredos sombrios. Emily deixou a cidade no dia seguinte, carregando consigo os segredos do padre e a certeza de que São Bartolomeu era um lugar de pesadelos. Tempos depois, ela publicou suas descobertas. Entre crenças e descrenças, a lembrança daquela igreja permaneceu para sempre sombria e silenciosa em sua mente. Os moradores daquele lugar ainda evitavam se aproximar de São Bartolomeu, já que a lenda do Padre Elias continuava a assombrar suas noites. A igreja ficou em ruínas, mas sua história perdurou como um aviso eterno sobre os perigos de se mexer com forças além da compreensão humana e como prova da fragilidade da nossa existência frente à grandiosidade de coisas que existem além da nossa própria vida e de nossas próprias crenças. Bom, gente, por hoje é isso. A história está contada, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa like, comenta, dá ideia de alguma coisa que você queira ver. No mais, obrigado pela companhia. Um abraço bem grande para cada um de vocês e até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!